Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar na minha vinha. Mas este filho disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai ao segundo filho e disse a mesma coisa. E a resposta do filho foi: sim, eu vou. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Então Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Jesus está respondendo, conversando com os religiosos da sua época, os escribas, os líderes religiosos. Jesus tinha vários embates com os religiosos da sua época. Jesus nunca, você não vê Jesus tendo embate com pecadores que sabiam que eram pecadores. Ele tinha embate com pecadores que achavam que eram santos. Nenhum pecador que batia no peito e dizia: eu sou o pecador, teve problema com Jesus. Jesus tinha problema com aqueles que eram pecadores, mas batiam no peito dizendo: eu sou melhor que os outros. Jesus tinha problema com os religiosos. Mas Jesus, ele bateu de frente de alguma forma com o sistema religioso. E aqui ele está confrontando os religiosos da sua época. Ele fala: qual a opinião de vocês? Um homem tinha 2 filhos. Ele conta uma parábola. Esses 2 filhos, ele chegou para um e falou: filho, vai na minha vinha trabalhar, vamos trabalhar? O filho disse: sim pai, eu vou, mas não foi. O outro ouviu a mesma sentença do pai: filho, vamos na vinha. E ele disse: não vou, mas arrependido foi. E a pergunta para os religiosos é: quem foi que agradou e fez a vontade do pai? A resposta foi imediata: o primeiro, que disse que não ia, mas foi. O segundo, que disse que ia, mas não foi e não agradou o pai. Jesus disse: então saibam vós que os publicanos e prostitutas aqui, você coloca quem você quiser na lista. Qualquer um que a gente acha que não merece o reino de Deus, qualquer um que a gente acha que não merece ser salvo, qualquer um que a gente acha que não merece tomar ceia, qualquer um que a gente acha que não merece estar numa igreja. Jesus está combatendo e falando com religiosos que se acham... Quais as características de um religioso? Vamos lá. Primeiro, ele é hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é um ator. É a palavra usada para ator, no grego. Hipócrita é alguém que coloca uma máscara e representa. Ele não é o que ele é. Aquilo ali é falso. Então o hipócrita é alguém que o seu discurso está divorciado da sua prática. Isso é um hipócrita. Então se um pai está com o cigarro na mão dizendo: filho, não fuma que faz mal, isso é hipócrita. Um pai que vem na igreja, levanta as mãos e fala: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado. E na hora que sai na porta, grita com todo mundo, xinga a mãe, briga em casa, fala mal do pastor. O filho fala: é máscara, não é verdade. Hipócrita. E então, se você que gosta de beber uma cervejinha social, o teu filho pequenininho está olhando você beber, no futuro ele vai beber. E se aquilo ali for porta para o alcoolismo, a culpa é sua. Só fica consciente disso. Pode continuar se você desejar, mas fica consciente disso. Porque adulto aceita hipocrisia, criança não. Adulto aceita hipocrisia. A gente é um pouco hipócrita. Todo mundo aqui é um pouquinho hipócrita em alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu lembro quando eu namorava com a Viviane que não era Martinello ainda. Eu namorava com ela, eu fui na casa dela e a minha sogra fez comidas lá algumas vezes, tal. Todas as vezes que eu comia, ela perguntou: e aí, meu genro? Eu dizia: maravilhoso. Algumas vezes foi hipocrisia. Eu comi para não perder a bênção.
Eu comi para ficar de bem. Eu comi para não perder território. Criança não. Já viu criança comendo? Experimenta, filho. Porque criança não dá volta. A gente dá volta. Já teve vezes de eu comer uma comida da Vivi e ela não está assim no auge. Sabe, ela faz o que ela faz? O risoto dela é fenomenal. E já teve risoto que ficou um pouco sem sal. Ficou meio mais ou menos. Ela falou: e amor, como é que ficou? Maravilhoso, amor. Porque à noite não poderia perder o jogo. Às vezes para ganhar o jogo a gente rouba um lateral. Então não valeria a pena. A gente é um pouco hipócrita. A gente não fala bem a verdade quando pergunta pra gente. Só eu ou tem mais alguém? Levanta a mão, por favor, me ajuda. Me ajuda, levanta a mão. Quem não levantou, querubim. Prazer em conhecer, serafim. Todo mundo tem um pouquinho disso. Só que os religiosos têm muito disso. O religioso é hipócrita. Ele não é verdadeiro. O que o religioso também tem na sua característica? Ele gosta de lugares de destaque. O religioso, ele gosta de ser chamado de pastor. Uma vez eu fui numa igreja em São Paulo que eu não sabia, o pastor não era pastor, era bispo. Só que eu chamei por hábito, né? O pastor fulano, ele virou aí, bispo fulano. Perdão por respirar. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele fala assim: apóstolo Paulo, sim ou não? Não, eu, Paulo. As cartas de Paulo, ele começa assim: ó, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo. Então, o apóstolo Paulo nunca disse: eu sou apóstolo Paulo. Eu sou Paulo, que tem o dom, o chamado apostólico. Ou seja, o fariseu, o religioso, ele gosta de ser destacado, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser citado nos cultos, ele gosta que o nome dele esteja em auge. E Jesus corrige eles, e ele conta essa parábola. Bom, eles respondem certo. A resposta foi certa e a correção foi forte. Ele disse assim: é verdade, vocês têm um discurso santo. Ele fala para os religiosos: vocês têm um discurso bonito, conhecem teologia, vocês conhecem a Torá, vocês são bons na liturgia e na doutrina, mas as prostitutas vão se arrepender. Vocês não se arrependem, porque vocês acham que não precisa de arrependimento. Então sabe qual é o problema nosso? Achar que não precisa de arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa: quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais pecador eu descubro que eu sou. Sabe quando que eu sei que uma pessoa está se aproximando de Deus? Ela está falando assim: pastor, eu me sinto tão pecador, eu me sinto tão, meu Deus, eu não mereço a graça. Aí ela recebe uma promoção de R$10 do salário dela. Nossa, é bondade de Deus, eu não mereço a bondade. Essa pessoa está próxima de Deus. Quer ver uma pessoa longe de Deus? Eu não sou tão mal assim, eu não mato, não bebo, não fumo, eu sou uma pessoa boa. Essa pessoa está a quilômetros de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: eu estou limpo ou estou sujo? Que pergunta indecente, só de fazer, né? Eu tomei banho para vir para o culto. Eu já preguei no culto das 5, então eu estou mais ou menos. Eu estou limpo, eu tomei banho, vim para cá, botei perfume. Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu não joguei futebol, não rolei na lama, estou limpo. Ok. Mas para um centro cirúrgico, eu estou limpo? Então, para entrar no centro cirúrgico, eu tenho que colocar aquela botinha, botar a cabeça, luva, lavar com álcool, com sabão, sim ou não? Porque o centro cirúrgico precisa que seja muito limpo, porque ali não pode entrar vírus e bactérias. Concorda comigo? Quanto mais perto de Deus eu estou, mais sujeira eu percebo na minha vida, porque Ele é limpo, Ele é santo. E as bactérias e vírus na nossa vida aparecem na medida que a gente se aproxima dele. Então, quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais pecador eu vejo que eu sou. E quanto mais pecador eu vejo que eu sou, mais apaixonado pela graça eu fico, e mais apaixonado por Jesus eu permaneço. Quem entende isso? Outro ponto: um homem tinha dois, não tinha 2 empregados, não tinha 2 servos, não tinha 2 auxiliares. Um homem tinha 2, não tinha 2 evangélicos, não tinha 2 discípulos. Um homem tinha 2, um homem tinha 2 filhos. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você, que precisa ouvir isso: você tem um pai.
Porque a referência de Jesus aqui é se referindo a Deus. Um homem aqui é o próprio Senhor. Então um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. E esses filhos foram convidados para trabalhar na vinha. Então uma coisa importante: entender quem Deus é vai revelar quem eu sou. Vou repetir: entender quem Deus é vai revelar quem eu sou. Quer ver um exemplo? Se você tiver um encontro com o Deus refúgio, o Deus protetor, e isso se revelar no seu coração, e você entender que Deus, assim como os montes estão ao redor de Sião, assim o Senhor está ao redor de mim. Ele está cuidando da minha casa. Não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem palavra de maldição que toca na minha casa. Se você entender isso, você descansa no Deus que é um refúgio. Mas se você não entender isso, você vai ficar com medo de qualquer coisa que você vê. Pastor, passou um gato preto lá. O que foi? Qual é o problema do gato preto? Então quando você entende que Deus é o seu Pai, qual é a revelação que você tem? Você é o quê? Você é o quê? Então você anda como filho. Mas se você não entender que Deus é Pai, você anda como empregado, você anda como evangélico, você anda como servo, anda como católico, anda como qualquer outra coisa, menos como filho. Então entender que Deus é Pai vai trazer a revelação de que eu sou filho. Quando Jesus chega para os discípulos e fala: ei, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro saltou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, foi o meu Pai que revelou. Quem revelou? Quem revelou? O Pai que revelou. O Pai revelou isso para você. Já que o Pai revelou-se para você, você é Pedro. A identidade de Pedro foi confirmada quando Deus foi revelado. Então nessa noite eu tenho certeza que o Pai está se revelando para você, dizendo: ei, eu te chamei aqui para dizer que você é minha filha, para dizer que você é meu filho. E já que você é meu filho, você tem um lugar na mesa na minha casa. Nós somos culto de ceia. E eu fiz um paralelo, por exemplo, entre empregado e filho. Olha que interessante. Empregado é dispensável, é substituível, sim ou não? Quem tem empresa, sim ou não? É dispensável ou não é? Sim, empregado é dispensável, é substituível. Filho é indispensável e insubstituível. Eu tenho alguns casos que eu acompanho aqui na igreja, que a mulher, o casal perdeu o bebê. Alguns casos de um aborto involuntário ali com 5, 6, 7, 9 meses. Outros, o bebê nasceu, durou 10 dias, 20 dias, 15 dias. Eu fiz velórios nessas situações, extremamente difícil. E olha que interessante, eu encontro a mãe agora. A mãe já tem filho, 2 filhos. A mãe já passou aquele luto, Deus já deu filhos para ela. Aí eu falo para ela assim: ô mãe, os teus 2 filhos? Não, pastor, 3. Não, você tem 2? Não, pastor, 3. Lembra aquele que com 8 meses eu perdi? Os filhos que vieram não substituíram o que ela perdeu, porque filho é insubstituível. Tem gente que tem 6, 7 filhos, morreu 3. Ela sempre fala: os meus 7 filhos, 3 já morreram, 4 estão vivos, os meus 7. Porque um filho que nasce não substitui um filho que partiu. Filho é insubstituível. Empregado você troca. Qualquer um assume o lugar de um empregado. Ninguém assume o lugar de um filho. O empregado pode ser uma ameaça. O empregado pode ser uma ameaça. Ou não pode? Sim ou não? Sim, tem empregado que é esperto, começa a estudar. O gerente, o chefe está olhando: esse cara está aprendendo mais que eu. Entrada, finanças ele está controlando. Gestão de pessoas ele que está dominando. Ele abre e fecha a empresa, ele está vindo mais que eu. Esse cara está virando uma ameaça, daqui a pouco ele vai pegar o meu lugar. Então o empregado pode ser uma ameaça. Eu conto sempre a história do pastor que estava pregando, naquela pregação de triunfalismo, coach, aquele negócio assim: Deus vai te fazer por cabeça, cabeção.
Deus vai te fazer por cabeça. Você não é cauda, você é cabeça. Você é grande, você é maior, você é superior. Chega na sua empresa com o pé direito e fala: eu vou dominar este lugar. Quando o teu chefe estiver passando, olha para o teu chefe assim, ó: eu vou pegar esse lugar, eu vou, vai ser meu. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. E o pastor estava pregando, ele olhou para baixo de um presbítero assim, ó. O empregado pode ser uma ameaça, sim ou não? Agora um filho nunca é uma ameaça, porque todo pai quer que o filho vá mais longe que a gente. Quem não terminou o segundo grau? Tem vários de nós que não terminou o segundo grau. Qual o desejo? É que nossos filhos façam o quê? Faculdade. E o pai que fez faculdade, qual o desejo? Que o filho faça o quê? Pós-graduação. E o pai que fez pós-graduação? Doutorado, pós-doutorado. E o pai que tem pós-doutorado quer que o filho vá para a NASA. O pai quer que o filho seja maior sempre, sim ou não? Então, escute, deixa eu dar uma palavra para você. Primeiro, você é insubstituível. Segundo, o pai celebra as suas vitórias. Tem um cara, parece um pouquinho romântico, eu vou dizer, mas é verdade. Pensa, um pai orgulhoso é quando você acerta, quando você avança. Quem recebe isso? Talvez você não teve um pai que celebrou as suas conquistas, mas eu te apresento um Deus nessa noite que te ama muito e celebra as suas conquistas e está torcendo e celebrando com você. O empregado trabalha por salário, sim ou não? Já pensou no final do mês? O empregado chega lá para receber o salário, o patrão fala assim, ó: você foi o funcionário de destaque, você não vai receber salário, vai receber o meu abraço, o abraço do chefe. Quem? Vai dar certo? Não, vai dar processo? Claro que não vai dar certo, mas vou botar uma foto sua lá no destaque. Empregado destaque. Vou botar uns coraçãozinhos, mas você não vai receber salário. Vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque o empregado trabalha por... Só que quem trabalha para Deus por salário pode trabalhar para o diabo por um salário melhor. Posso ouvir um amém? Porque se é por salário, a gente trabalha em outro lugar por salário melhor. Se você trouxe o seu chefe hoje no culto para fazer uma visita, faz cara de paisagem agora. Deixa um sorrisinho e não reage agora o que eu vou dizer. Mas fala a verdade, não levanta a mão. Se alguém oferecer 3 vezes o que você ganha hoje, você vai ou fica? Quem vai levantar a mão? Não levanta se o chefe está aí. Não, nunca. Fala assim: não, eu nunca, tá? Faz uma média. Mas fala a verdade, 3 vezes mais. Quem vai? Quem vai? Até eu vou. Alguém assume, papai, eu estou fazendo. Meu irmão, porque quando você trabalha por salário, qualquer outro salário, até o diabo pagando mais, a gente vai. Agora, filho não trabalha por salário, filho trabalha por honra. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava de servente pedreiro em casa, fazendo coisa em casa, lá para os vizinhos, servente pedreiro. O pai era pedreiro, perdão, e eu era o servente dele. Quem aqui já trabalhou de servente para o pai? Quem recebeu o salário? Nada, até hoje, dá para processar ainda. Não dá para processar. Nunca recebi salário. Trabalhava com meu pai, servente pedreiro. Nunca recebi. Por que o filho não recebe salário? Porque ele recebe herança. Ele tem direito à herança. E tudo que está sendo construído pelo pai, para quem que vai ficar? Para os filhos. Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Você que é filho de Deus, você não trabalha para Deus por salário. Você trabalha por herança. Deus está reservado tudo para você. O que é seu está guardado. O diabo não vai roubar. Vai chegar um momento oportuno que ele vai te recompensar. O que é seu está guardado. Quem recebe isso? O que é seu está guardado. Interessante, né? O empregado anda debaixo de regulamentos, mas o filho anda debaixo de relacionamento. Então eu quero te lembrar nessa noite, recebe isso no seu coração. Você é um filho de Deus e você sabe disso, que você é insubstituível. Você é a alegria do seu pai. Você trabalha por honra e você tem relacionamento. Diga glória a Deus.